Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Depois eu explico para vocês. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Dizem que desculpa de aleijado é muleta, né? Olá, você de casa. Tudo em paz? Como é bom chegar até a sua casa nesta semana, né? Toda ela dedicada às famílias em nossa igreja no Brasil, de modo especial em nossa arquidiocese de Montes Claros. Eu disse para vocês que depois eu explicaria, vocês viram que chegou um ponto que eu quase não dei conta de continuar a canção, mas eu penso que foi exatamente devido à intensidade das atividades neste último final de semana, na abertura da semana de oração pelas famílias, e aí a gente andou fazendo o show aí pelas ruas do centro da cidade, tudo neste cuidado pela família. Então a gente está meio esgotado vocalmente, por isso que dentro da música eu não tive dificuldade nenhuma de sentir a rouquidão, porque eu me sinto como aquele pai daquela canção Utopia, né? Ainda meio rouco, voz cansada, cantando 1000 toadas para agradar o coração dos filhos. Eu vejo que ainda meio cansado, pela intensidade, meio rouco, a gente está aqui para cantar e levar com esta canção a mensagem para a tua casa, a nossa oração, a nossa prece. É o nosso empenho pela família. Se eu estivesse pior na minha rouquidão, eu estaria aqui para a gente conversar sobre a família, que é um assunto tão importante. Nós tivemos toda esta semana conhecida como Semana Nacional de Oração pelas Famílias. É a proposta da nossa igreja no Brasil. E hoje, o programa Momentos de Fé vem fazer memória. E eu já começo fazendo memória exatamente com a minha rouquidão, mas é pelo empenho, é pela causa. A família merece que a gente se desgaste. Não importa que a voz muitas vezes se perca pelo meio do caminho. Eu quero cumprimentar você que está em casa nos acompanhando, pedir a bênção de Deus Nosso Senhor sobre você, pedir a bênção de Deus Nosso Senhor para toda a sua família. É muito bom. Hoje é inevitável, né? Não poderia ser outro assunto. Nós estamos fazendo do programa Momentos de Fé uma continuidade da Semana Nacional de Oração pelas Famílias. Nos últimos dias, em toda a nossa arquidiocese, em todas as paróquias, tivemos várias atividades. A abertura oficial foi no sábado. Na minha paróquia, a gente começou antes mesmo, na terça-feira, lá na paróquia com a semana, com a missa pelas famílias. O importante é que estejamos o tempo todo cuidando dos nossos lares, das nossas casas e levando a mensagem do Senhor, para que as nossas famílias tenham força na fé para enfrentar todas as realidades
que lhes agridem no dia a dia. É bom estar com você. O programa Momentos de Fé inicia-se desta forma, não com justificativa, mas com a reflexão. Nós precisamos cuidar da família. É por isso que hoje eu convidei para vir ao programa, entre muitas pessoas especiais, eu trouxe e escolhi uma especial para estar conosco. Glorinha Mameluque, né? Esposa do Dr. Pedro Mameluque, um casal que tem uma história muito bonita dentro da pastoral familiar em nossa arquidiocese de Montes Claros, e ela veio falar um pouco conosco. A gente bateu um papo sobre a Semana Nacional de Oração pelas Famílias. Gostaria até de lembrar você, né, que nós estamos aí, tivemos essa semana toda a Hora da Família, a cartilha proposta pela CNBB, e a Hora da Família nos trouxe reflexões profundas, riquíssimas, para nos ajudar a igreja e ajudar principalmente você que está em casa a encontrar forças para cuidar da tua família. Eu dizia na minha paróquia nesses dias de reflexão, e digo sempre, o homem de fé, o pai de família de fé, a mulher de fé, cuida da tua família, conduz tua família a Deus nosso Senhor e não afunda nas águas do mar da vida. Está sempre com as mãos fixas nas mãos do Senhor que estão estendidas para os teus filhos e suas filhas. Glorinha, seja bem-vinda ao nosso programa. É muito bom sempre trazer alguém que possa nos ajudar nas nossas reflexões. Como você pode ver, eu, como muito motivado que sou, já falei muita coisa aqui sobre a família, e agora gostaria de pedir a você que se apresente às pessoas que estão em casa nos acompanhando e diga que vens. Muito obrigada, Padre Jairo. É com muita alegria que eu estou aqui. E também cumprimento você que está aí na sua casa acompanhando esse programa Momentos de Fé. Foi muito bom para a gente receber esse convite, porque nós militamos, lutamos, como o senhor bem disse, há muitos anos pela família. E nessa semana estamos comemorando em todo o Brasil a Semana Nacional da Família. Então a CNBB, em conjunto com a Comissão Episcopal para a Família e a Vida, há muitos anos, elabora uma cartilha, essa que o senhor mostrou, chama Hora da Família, para que em todo o Brasil as famílias, os grupos de jovens, de adolescentes, de pessoas adultas e crianças, então toda a família, todos os componentes da família tenham assim um subsídio para fazer as reflexões durante essa semana. Na nossa arquidiocese, há muitos anos a gente celebra a Semana Nacional da Família. É uma iniciativa da Pastoral Familiar, né, que a gente faz parte, mas que tem a adesão de todos os movimentos e serviços e associações, porque nós todos somos família. Então, não é só restrita à Pastoral Familiar, mas toda a comunidade. Interessante você colocar essa dimensão, Glorinha, que, por exemplo, na paróquia mesmo, nós fizemos essa experiência. É claro que a pastoral familiar está sempre acompanhando diretamente as propostas, né, da igreja no Brasil. Então, ela puxa o carro, ela está é a máquina, né, puxando aí a locomotiva. Agora, nós envolvemos na paróquia, por exemplo, num trabalho pelas ruas dos bairros, em cada comunidade, toda a comunidade, os conselhos das comunidades, os agentes pastorais em movimento, e de fato tem sido uma experiência muito rica. E tem que ser assim, porque a gente costuma dizer, comparando, que a família é como assim um pequeno país que está sendo constantemente ameaçado por uma grande nação, que são todos esse envolvimento aí, a mídia, as propostas, as estruturas sociais, políticas e econômicas que muitas vezes se corrompem e afetam a família. Exatamente. Né? Então, se a família, o núcleo familiar, estiver desunido, é como se um pequeno país estivesse brigando entre si e aí não teria força para se defender e vencer. Igual a história de Davi e Golias, né? A gente compara assim. Porque nós que lutamos pela família, a gente sente
essa dificuldade, porque nossos filhos estão aí sujeitos a tantas ameaças, né, tantos desafios, e nós temos que lutar mesmo desesperadamente, é isso que a gente tem feito. É muito importante, o tema desse ano é a espiritualidade na família, né? O senhor está aí com a cartilha, a espiritualidade fala que é um casamento que dá certo, a espiritualidade e a família. Por que que a CNBB e a Comissão Episcopal da Família e Vida, da qual faz parte a Comissão de Pastoral Familiar no Brasil, está preocupada com a espiritualidade? Por isso que colocou esse ano. Porque eles lá, pelos estudos que foram feitos, e todas as comissões arquidiocesanas de pastoral familiar e diocesanas e paroquiais estão percebendo que está faltando muita espiritualidade nas famílias, não é? E isso aí tem sido causa de essas ameaças entrarem em cheio dentro da família, destruindo os valores. E isso acontece muitas vezes pela falta de oração, né, Glorinha? Sim. E é curioso a gente observar essa questão da constatação da igreja em relação à falta de espiritualidade na família, porque as pessoas estão perdendo de vista o poder da oração. Isso. Né? A oração ela tem poder de transformar realidades que humanamente nós não daríamos conta de mudar. Isso. Nós precisamos entender isso. Como cristãos, como membros da comunidade cristã, como membros de uma família, a gente precisa interiorizar que a nossa oração tem poder de transformação das coisas que estão destruindo as nossas casas. Né? A própria Sagrada Escritura traz muitas orações de autores sagrados, de homens de Deus, que rezaram diante de Deus pedindo a mudança de determinadas realidades que iam afetar o povo e que já estavam todas encaminhadas para que houvesse a destruição daquele povo, daquela estrutura, e Deus agiu mudando pelo poder da oração e da fé da pessoa. É a espiritualidade. Sim, a gente coloca assim, como nós precisamos do alimento para o nosso corpo, nós também precisamos da oração, dos momentos de espiritualidade. Eu posso até dar o testemunho lá da minha família para o senhor, para todos os ouvintes, é claro. Importante, diga sim, Glorinha, por favor. Nós nunca nos reunimos em família sem antes fazermos uma oração. Quando nossos filhos eram pequenos, que almoçávamos juntos, porque hoje as famílias não se reúnem mais para almoçar, para jantar, porque um trabalha num horário, outro trabalha em outro. Sim. Mas quando as crianças eram pequenas, a gente, antes de cada refeição, sempre fazia oração à noite, tanto que quando a gente colocava a mesa, um dos filhos falava, não vai rezar? Não, está na hora de rezar. Então, eles é que já cobravam, né? E hoje que todos estão adultos, sempre que nos reunimos, por qualquer motivo, sempre a oração antecede aquele momento festivo na família. Isso é muito importante, porque senão vai caindo tudo assim nas coisas do mundo, sem preocupação com nada. Então, quando nós nos reunimos, agora mesmo recentemente reunimos, semana passada, eu tenho 9 netos e 4 filhos, todos casados. A gente faz uma celebração em família e deixa um tempo livre para cada um colocar o que está preocupando, alguns momentos de dificuldade, pedidos que eles querem fazer. Nós deixamos a palavra aberta e cada um se manifesta da maneira. Nós temos netos adolescentes, é muito interessante a gente perceber isso. Se tem alguém passando por dificuldade, a gente faz uma oração por essa pessoa e por todas as famílias que naquele momento não têm essa condição que a gente está tendo de estar reunido. As famílias dos presidiários, das pessoas doentes. Isso aí é muito importante para os filhos, para os jovens, porque eles percebem que existe esse elo, esse alimento, vamos dizer. De seus familiares mais experimentados na vida, existe um elo, uma relação com Deus e que é referencial para a vida cotidiana. Eu tenho um hábito, Padre Jairo, de qualquer momento, vamos dizer, um filho viaja, eu já coloco uma vela aos pés de Nossa Senhora e faço uma oração
pedindo a proteção. Então, eles já sabem. Um vai fazer uma prova, liga, vó, já acendeu a vela? Um vai viajar, é desse jeito, né? Vai viajar, quando chega no destino, um dos filhos, mãe, já pode apagar a vela, porque eu já cheguei. Sabe, Glória, eu gostaria de te dizer uma coisa. Como sacerdote, eu, oriundo de São Paulo, né? Capital, desde quando eu cheguei aqui, esses anos todos, a gente estudou para se tornar sacerdote, e experiência por várias paróquias aí, a gente sempre trabalhando, até trabalho de pastoral carcerária, com o seu esposo, né, o Dr. Pedro Mameluco. Quero mandar um abraço para ele também, a nossa bênção, a nossa oração pela saúde, né, ele que está aí sob cuidado, sob orientações médicas e o cuidado de vocês da família. É uma coisa muito interessante, viu? Gostaria que você soubesse disso e levasse isso para ele. Sempre ouvi falar do casal Pedro Mameluco e Glorinha Mameluco, a família, como uma família de fé. Graças a Deus. Uma família referência na experiência com Deus, na comunidade católica em Montes Claros. Isso é muito importante. E a gente tem lutado para preservar isso. Porque hoje eu percebo lá com os netos, hoje está ficando muito difícil manter, mas se a família tem essa espiritualidade, consegue manter, não é? Nada vai afetar, nada vai atrapalhar. Eu gosto de fazer comparações. A família, ela é assim como um barquinho no mar. Então, quando as águas estão tranquilas, ele vai deslizando. De vez em quando vem uma tempestade. Aí a tempestade balança o barco, quase que afunda. Mas nas nossas reflexões com a família, a gente fala, quando houve aquela tempestade que a Bíblia nos narra, Jesus estava no barco e ele não deixou o barco naufragar. Os momentos de oração também, a gente falou em pedir, mas também agradecer. Agradecer. Sempre agradecer algum acontecimento que foi bom, alguém que conseguiu alguma vitória em alguma coisa, sempre lembrar desse agradecimento. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Glorinha, deixa eu te fazer um pedido aqui. Como alguém que tem aí toda essa experiência com a pastoral familiar na arquidiocese, né? Tem essa experiência familiar, eu até diria assim, que em termos de conteúdo, nós íamos tratar de alguns outros detalhes que talvez perderam a sua importância com o testemunho de Glorinha, viu, Glorinha? A gente até muda um pouquinho o rumo, mas muda o rumo sem perder a importância. Ao contrário, nós ganhamos na importância porque é aquilo que Deus quer. O programa Momentos de Fé é isso. Ele quer ser uma hora de reflexão e de fé para você que nos acompanha em casa. Então, eu gostaria de dizer assim, Glorinha, pedir para você, para quem está em casa nos acompanhando, para o casal, para o homem, pai de família, para a mãe, para o filho, as dificuldades, as tempestades da família, né? O que você gostaria de deixar de reflexão para quem está em casa nos acompanhando? Sobretudo em relação a família e a igreja, a família e a fé. Sempre a gente lutar para manter a fé, conservar esses momentos de espiritualidade, que eu acho importantíssimo. Agora mesmo, quando a família passa por momentos de dificuldades, de doença, de alguma coisa, né? O que nos sustenta, o que é aquela música segura na mão de Deus. A gente tem que estar segurando sempre na mão de Deus. Agora, além do testemunho, eu gostaria só de voltar um pouquinho na abertura da Semana Nacional da Família. Sim. Que aconteceu, né, a caminhada da Catedral à Matriz. A Igreja Nós Matriz. tivemos muita dificuldade, a pastoral familiar, eu cito isso na minha crônica, tivemos dificuldade. Foram muitos ofícios, muitos pedidos de licença, fizemos um trajeto, foi pedido para mudar o trajeto, para não prejudicar o trânsito. Então, eu coloco assim, que a família, ela não tem ainda, não é reconhecida ainda, os seus valores ainda não são reconhecidos, porque por outros motivos absurdo, bloqueiam, né, as ruas. Mas nós que estamos à frente da organização falamos, nós vamos sair às ruas de qualquer forma para mostrar
o valor da família. Não foi caminhada de protesto, nem de violência, nem política, uma caminhada pacífica, e o senhor foi a grande estrela da caminhada, né? Porque o senhor animou em cima do carro, e o que eu achei, até tiramos muitas fotos e filmagens, que eu achei muito interessante, Padre Jairo, que quando a gente passava na rua, as pessoas... com tanta faixa, com tanta bandeirinha, criança, adolescentes, né? Que adolescente hoje está mais retraído, mas eles estavam participando. Quando a gente passava, o pessoal das lojas saía à porta, ajudava a cantar. Rezava junto. Rezava junto. Então... Foi muito emocionante. Foi emocionante. A família, de fato, mostrou a cara, que alguém falou uma vez com a gente, a família não mostra a cara, agora nós mostramos. Mas é interessante, né? Glorinha, eu gostaria de pegar carona na sua fala e reforçar isso para você que está em casa. Né? Quando a igreja chama para alguma movimentação pública, ela chama para que nós, como cristãos católicos, como famílias, possamos mostrar a nossa cara e mostrar em que sentido nós estamos lutando. A nossa luta é pela família, é pelas famílias todas que estavam conosco e pela sua família. A igreja está preocupada com o bem-estar da família. A igreja está tentando fortalecer as famílias pela oração, pelas reflexões, para que as famílias na fé se fortaleçam e lutem contra as realidades que estão agredindo as famílias em nosso tempo. Outra coisa que eu quero colocar como apelo, né? É muito delicado isso, não é o nosso intuito no momentos de fé fazer isso, mas eu quero fazer um apelo às autoridades da nossa cidade. Né? Diante da fala de Glorinha, eu gostaria de fazer um apelo às autoridades da nossa cidade. A MC Trans, para sempre, a gente agradece, sempre nos apoiam sim. Mas em relação a esta caminhada da família, às vezes fica preocupado com a estrutura da cidade e tudo. Nós tivemos esses dias aqui na cidade a presença da nossa presidente, né? E parou o centro da cidade em pleno horário comercial, né? O dever da nossa presidente, de todas as nossas autoridades políticas, é cuidar da família. Então, e nem sempre... autoridades constituídas zelam da família como a igreja está preocupada em zelar. Então, houve uma organização, houve uma estrutura, e a pessoa vai dar um nó no trânsito. Eu quero dizer para todas as autoridades que têm assim, o poder de nos ajudar a fazer esses encaminhamentos nessas horas, todas as pessoas que estavam paradas no trânsito não buzinavam o carro reclamando que nós estávamos passando, não. Ao contrário, elas felizes de dentro dos carros, elas rezavam conosco, elas saíam emocionadas dos carros, elas saíam dos comércios e nós dizíamos, estamos rezando por vocês, com vocês, por nossas famílias e pelas de vocês. Então é importante, a gente pede esta atenção das nossas autoridades quando a gente pedir para parar. Porque a igreja não pede por acaso, não é uma movimentação que faz uma manifestação que gera baderna ou desordem social em meio à comunidade, mesmo que seja em horário comercial. A gente tem que ir ao povo mesmo, não tinha jeito, teria que ser no centro da cidade mesmo. Foi bom, mas fica aqui o nosso apelo. Dê-nos maior atenção no próximo ano, porque quanto mais pessoas nós atingirmos, nós estaremos ajudando também a todas as autoridades constituídas, porque as famílias serão mais de Deus, e isso é importante. E durante a semana, todas as paróquias estão fazendo reflexões e outras atividades com os temas, né, que estão aí na cartilha. E eu queria ainda lembrar para o senhor que desde 1992 que o Brasil comemora a Semana Nacional da Família. Agora, a cartilha, o subsídio, ela surgiu depois, quando o Papa João Paulo II... Mostrar aqui mais uma vez para quem está nos acompanhando em casa. Quando o Papa João Paulo II veio ao Rio, o Rio se preparou para a visita dele e elaborou uma cartilha semelhante a essa. Então, a CNBB pegou esse modelo e continuou. Isso tem ajudado muito, porque dá assim um padrão de temas, né, pelo Brasil todo. Agora, é claro que cada diocese, cada paróquia, cada comunidade adapta a sua realidade, né, que isso é importante. Mas o importante é essa luta pela família, porque o senhor falou aí em autoridades.
infelizmente, o que a gente vê no Congresso Nacional é uma campanha contra a vida, contra a família, leis que são apresentadas assim, até muitas na calada da noite, para que não haja manifestação. Já aconteceu isso com leis a favor do aborto, né? Então, a gente percebe que o grupo contra a vida no Congresso está sendo maior do que a favor da vida e da família. E a favor né? De fato. Então, nós temos estruturas, né, políticas, estruturas econômicas atentando diariamente contra a família. E a gente vê a expressão disso quando a gente tenta levar as famílias às ruas, falar da importância da espiritualidade, da oração, e encontra essa dificuldade toda, né? Eu acho que a gente tem que burocratizar menos e pensar no bem da comunidade. Eu sempre falo, a gente sabe disso. O exercício do poder, né, independentemente do cargo exercido perante a sociedade, é para o bem do povo. Isso. E o bem do povo se estabelece com o investimento no bem-estar da família. Daí o valor que a gente acredita a pastoral familiar, porque ela é recente no Brasil, vamos dizer assim, desde 1990, né? E nós temos a graça de que aqui em Montes Claros, a primeira Assembleia de Pastoral Familiar foi em 1988. Eu e Pedro participamos, era o Patadeu, era o coordenador diocesano de pastoral, e foi uma iniciativa de Dom Geraldo Magela. Ô Glorinha, que assunto rico, né? Pois é. Que riqueza. Poderíamos ficar aqui 2 horas. De fato. Que riqueza são as nossas famílias. Mas a gente vai chegando, né, ao final do programa Momentos de Fé hoje. Inclusive eu vou mudar também. Eu estava pensando numa outra canção, mas você falou muito das águas da vida, dos mares, das lutas, não é? Então, a gente vai fazer, para encerrar o programa, uma canção que a gente já faz. Eu fiz questão de gravá-la no meu CD, no nosso trabalho de evangelização, que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Né? A gente precisa segurar na mão de Deus. Nosso Senhor. Mas faz o seguinte, Glorinha, deixa umas palavrinhas de mensagem para quem nos acompanha em casa. Sim. Você que nos acompanhou em casa, né, nesse programa, eu desejo que sua família consiga superar todas as dificuldades, que se torne uma família cada vez com mais fé, mais diálogo, mais união, mais compreensão. E para isso é preciso que segure na mão de Deus e lembre-se sempre de Maria, que é a mãe da família, nossa mãe. Então, nossa mãe, nossa rainha é Maria. Isso a gente tem sempre colocado nas nossas reflexões. Não vamos procurar outra rainha na mídia, nos meios televisivos, na música, porque nós já temos uma rainha para nossas famílias, que é Nossa Senhora, nossa mãe. Eu gostaria de convidar você para a oração comigo e você que está em casa. Pedindo a Nossa Senhora, Mãe e Rainha, que nos estenda sua mão e também nos cubra com seu manto sagrado. Peçamos a ela que eleve as nossas preces por todas as nossas famílias, de nossa arquidiocese, em nossas paróquias e por todo o nosso país. Peçamos à Mãe que conduza as nossas casas ao Senhor. Deus Pai de bondade, abençoe a água que trazemos para junto da TV ou do computador. Abençoe, Deus Pai de bondade, a todas as famílias e dai-nos forças para nos mantermos firmes na luta em defesa das nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e a esta água, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se as agitações do mundo têm abalado a sua família, procure a comunidade religiosa mais próxima de você. Não perca a fé. Se você alimentar a espiritualidade na tua casa, segurando na mão de Deus, nada vai fazer o barco da tua família se afundar. Isso.
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus